Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Paz do Senhor, povo de Deus. Nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Nós estamos muito contentes de estar com vocês hoje. Je sais que beaucoup parmi vous ont attendu ces vidéos, l'ont souhaité. Eu sei que muitos estavam esperando esse vídeo. Nous avons pris notre temps Nós ficamos um pouco... tomamos o nosso tempo. car nous voulions avoir quand même le feu vert du Seigneur. Porque nós estávamos esperando o acordo da parte de Deus. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie pour nous de partager ce petit moment avec vous. Então é com muita alegria que nós queremos compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis le frère Alain Bomboko et voici mon épouse Katia Bomboko. Então, para quem não nos conhece, esse é o meu esposo, Alain Bomboko, e eu sou Kátia. Voilà, donc moi je suis originaire du Congo, République démocratique du Congo, et ma femme est du Brésil. Bom, eu sou brasileira e o meu marido é congolês. Voilà, et donc ici nous sommes en France. E nós estamos na França. D'accord. Et donc avant de démarrer, nous avons une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un être cher. Antes de começar o nosso assunto, nós queremos passar uma pequena mensagem para todas as pessoas que estão com dificuldades através desse vírus. C'est toujours difficile de perdre un être cher et de traverser des moments comme celui-ci. É sempre difícil de perder alguém da nossa família, um amigo, alguém, e nesse tempo difícil que estamos passando. Alors que le consolateur, l'esprit consolateur soit avec vous. Que o Espírito Santo possa estar consolando vocês. Et nous voulons penser aussi à ceux qui sont malades, qui ont été touchés par ce virus. Também queremos passar o nosso bom dia para todas as pessoas que ainda estão infectadas nos hospitais. Gardez la foi, Que vocês guardem a fé. gardez les yeux fixés vers l'Éternel. Guardem os seus olhos fixos no Senhor. C'est de lui que nous viendra le secours. Pois é Ele, somente Ele, que pode nos N'abandonnez socorrer. pas la foi. Não abandone a sua fé. Vous savez, en ce temps agité, Nesses tempos agitados, où les médias nous donnent que des mauvaises nouvelles, onde a televisão, a mídia nos dá só notícias ruins, nous devons apprendre à nous tourner vers les promesses de Dieu nós temos que aprender a se voltar para as promessas de Deus et nous accrocher à ça. e nos assegurar, ficar fixos nela. Nous prions un Dieu fidèle. Nós oramos a um Deus que é fiel Il n'abandonne pas. e Ele nunca nos abandona. Il ne nous abandonne pas. Ele não nos abandona nunca. Et quand bien même la mort arrive, E mesmo se a morte chega, nous devons nous dire nós temos que sempre nos dizer que la mort n'est qu'un passage pour nous pour rejoindre notre Père. que a morte é simplesmente uma passagem para nós nos encontrarmos com o Senhor. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Não precisamos ter medo, Mais cela doit nous interpeller mas isso também nos traz uma certa reflexão pour savoir est-ce que nous sommes vraiment préparés à partir. para saber se realmente nós estamos preparados para ir embora daqui. Est-ce que nos vies reflètent vraiment les valeurs de Dieu? Será que nós estamos vivendo segundo os valores da palavra de Deus? C'est à ça que doit servir la mort. É para isso que a morte vem nos lembrar Que tous ces milliers de morts qui partent chaque jour que todas essas pessoas que estão morrendo todos os dias, soient un signal d'alarme pour nous qui sommes en vie. elas são um sinal de alerta para nós que ainda estamos em vida. Mettons-nous en règle avec Dieu, Que nós possamos colocar nossa vida na presença de Deus. car la mort peut venir à tout A moment, morte pode vir a qualquer hora. pas que par le coronavirus, Não somente por esse vírus, mais à tout moment. mas a todo momento. Qu'on soit enfant, Que seja criança, qu'on soit grand, vieux, femme, homme, grandes, adultos, homens, mulheres, idosos. à tout moment nous pouvons A partir. qualquer hora podemos ir embora. Alors nous voulons avoir une pensée aussi pour toutes les personnes qui continuent à aller travailler. Ce n'est pas facile, Também queremos encorajar todas as pessoas que continuam trabalhando, car vous allez travailler avec la boule, la peur au ventre, porque sabemos que vocês vão trabalhar com medo, la peur d'être contaminé. o medo de estar contaminado. À vous, je vous dirai, gardez les yeux fixés vers l'Éternel. Guardem os olhos fixos no Senhor também. Demeurez sous l'abri du Très-Haut, Que vocês fiquem protegidos nas asas do Senhor, du Tout-Puissant.
do Todo-Poderoso. Il est fidèle et c'est lui qui nous protège. Ele é fiel e é Ele que nos protege. Et donc le message d'aujourd'hui, nous allons parler des ennemis de la destinée. A nossa mensagem hoje nós vamos falar dos inimigos do nosso destino. Alors ce que je voudrais commencer à dire, c'est d'abord, chaque vie sur terre a un but. O que eu queria começar a dizer é que cada vida nessa terra tem um alvo. Lorsque nous venons sur terre, c'est Dieu a tracé une destinée pour nous. Quando nós estamos nessa terra, foi Deus que já destinou, que já preparou o nosso destino. La vie de chaque personne a un but sur terre. A vida de cada pessoa tem uma missão nessa terra. Ne pensez jamais que votre vie n'a pas de sens. Não pense que a tua vida não tem sentido. Ne pensez jamais que vous êtes venu sur terre pour accompagner les autres. Você não veio acompanhar as outras pessoas. Et ne pensez pas que vous avez du retard dans votre vie par rapport aux autres. E também não pense que você está atrasado porque o outro está avançando, você pensa que você está atrasado. Il n'y a pas d'unité de mesure par rapport à la vie. Cada um tem o seu tempo. Chacun a sa destinée. Cada um tem seu destino. Si l'autre réussit, gloire à Dieu. Se um já conseguiu, amém. C'était son temps. Era o tempo dele. Mais moi, j'attends mon temps. Mas nós, cada um espera o seu tempo. Si je n'ai pas encore tout ce que je veux, gloire à Dieu. Se eu ainda não tenho tudo o que eu quero, glória a Deus. Il a un temps. Ele tem um tempo. Ecclésiaste 3:11 nous dit Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Eclesiastes 3:11 diz que Deus faz todas as coisas boas ao seu tempo. J'aurai mon temps sur cette terre. Você vai ter teu tempo nessa terra. Dieu, il sait que mon temps arrivera. O teu tempo vai chegar. Je garde la foi. Guarda a fé. Nous voulons encourager quelqu'un aujourd'hui. Nós também queremos encorajar alguém. Au moment où le monde est confiné, Nesse momento que o mundo está confinado, alors Dieu nous donne cette opportunité pour se remettre en question. Deus nos dá essa oportunidade para a gente se perguntar. Cette occasion que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas juste pour rester à la maison. Essa ocasião que Deus nos dá de estarmos fechados não é só para ficar em casa, sem fazer nada. Mais c'est pour réfléchir à ce que nous n'avons pas fait, que nous aurons pu faire. Mas é para analisarmos aquilo que a gente não fez e o que deveríamos ter feito. Et nous pouvons demander à Dieu de nous aider pour ça. E também podemos pedir a Deus de nos ajudar. De nous parler, de nous montrer, de nous guider, de nous dire qu'est-ce qu'il faut changer en nous. Para que Deus nos guie, nos mostre, nos fale aquilo que nós precisamos mudar em nós. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment fonctionné en nous? Aquilo que ainda não está bom, aquilo que ainda não está funcionando na nossa vida. Alors il nous a inspiré ce message aujourd'hui. Então ele me deu essa mensagem hoje. Et nous croyons que ça va parler à quelqu'un aujourd'hui. Eu acredito que vai falar com alguém. Que par le biais de ce message, quelqu'un va trouver et retrouver la foi, retrouver la force. Que através dessa mensagem alguém vai encontrar forças. Donc nous allons parler des ennemis de la destinée. Nós vamos falar um pouco do inimigo do nosso destino. Alors notre vie a un sens, notre vie a un but, mais nous devons comprendre qu'il y a des choses qui sont là dans cette vie pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Nós temos que compreender que existem muitas coisas nessa terra que nos impedem de cumprir aquilo que o Senhor quer que nós cumprimos. Et c'est bien d'identifier ces choses. E é bom de identificar cada coisa. Pour ne pas se retrouver bloqué et ainsi perdre son temps en tournant en rond. É bom identificar para a gente não perder o nosso tempo, para não ficar andando em círculos. Et des fois, c'est des choses simples, vraiment simples, vous verrez. E às vezes são coisas simples, coisas do cotidiano. Et lorsqu'on y fait attention, E quando a gente não faz atenção, et qu'on corrige, e quando corrigimos isso, et on est surpris que tout fonctionne. Ficamos surpresos da maneira que as coisas começam a funcionar. Des fois, il ne faut pas voir le diable partout. Às vezes não precisamos ver o diabo para todo lado. Il ne faut pas voir les démons partout. Também não precisamos ver demônio em todo lado. Il arrive des fois, c'est que certaines choses à corriger dans Às nos vezes vies. são hábitos que devemos mudar. Mais le plus important, c'est de retenir que notre vie a un sens, a un objectif. Mas precisamos primeiro saber que nossa vida tem um objetivo. Dieu ne nous envoie pas sur terre pour rien. Deus não nos deixa vir nessa terra se não tivéssemos um alvo. Alors je voudrais, avant de commencer, expliquer une chose. C'est que il n'y a pas d'unité de mesure pour la vie.
Eu queria explicar para vocês que não existe algo. Et l'importance de la vie, ce n'est pas le temps, la durée que nous avons sur terre. Ce n'est pas le plus important. E o objetivo da nossa vida não se limita somente no tempo que passamos nessa terra. Le plus important, c'est de faire ce pourquoi nous sommes sur cette terre. O mais importante é de fazer aquilo que nós temos que fazer. Et ça peut durer un court moment. Isso pode durar um curto período. Et comme ça peut prendre beaucoup d'années. E às vezes pode durar também bastante tempo. C'est pour ça que certains partiront avant nous. E é por isso que certas pessoas vão ir antes. Mais ça ne doit pas être un motif pour blâmer le Seigneur. Mas isso não é uma razão para perguntar ao Senhor por quê. Bien au contraire, le plus important, c'est de faire ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Ao contrário, nós devemos nos ocupar a saber aquilo que o Senhor Deus quer que nós façamos nessa terra. Des fois, nous pouvons avoir un bébé qui vit 1 mois, 2 mois, des fois 3 jours. Às vezes temos crianças que acabaram de nascer, que vão viver 2, 3 dias. Et puis Dieu le rappelle à lui. E Deus chama eles para si. Et puis on blâme Dieu, on dit mais pourquoi il est parti si tôt? E às vezes perguntamos para Deus por que ele foi tão cedo. Mais pour Dieu, Mas para Deus, il sait pourquoi. ele sabe o porquê. Il a vu que cette personne a accompli sa mission. Essa pessoa veio cumprir algo também nesses 3 dias que ela esteve Peut-être aqui. c'était juste pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Às vezes essa criança veio somente para fazer as pessoas tomarem consciência de alguma coisa. Et il y a des personnes qui vont vivre très très longtemps. E outras pessoas vão viver muitos anos. Donc ne blâmons pas Dieu pour un oui ou pour un non. Então não devemos incomodar Deus por isso ou por aquilo. Il sait ce qu'il fait. Ele sabe o que ele faz. Ecclésiaste 3:11 dit Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Eclesiastes diz 3:11 que Deus faz todas as coisas boas ao seu tempo. Alors il y a quelques éléments qui nous empêchent d'atteindre notre destinée. Por isso tem alguns elementos que nos impedem de chegar ao nosso destino. Nous avons par exemple le manque de patience. Nós temos, por exemplo, a impaciência, Le manque de patience. a falta de paciência. On est souvent trop pressé. A maior parte do tempo nós estamos com muita pressa. On est trop pressé pour faire des choses et on n'attend pas le bon moment. Queremos começar a fazer as coisas logo e nunca esperamos o momento certo para isso. Et les choses ne fonctionnent pas comme nous le souhaitons. E as coisas não vão andar bem do jeito que a gente imaginou. Alors on se demande mais pourquoi? E a gente se pergunta o porquê. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Por que não deu certo? Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Por que Deus não me ouve? Pourquoi il m'a abandonné? Por que ele me deixou? Dieu ne t'a pas abandonné. Deus não te deixou? C'est pas parce que tu ne l'entends pas Não é porque você não o ouve qu'il n'est pas là. que ele não está lá. C'est pas parce qu'il te répond pas Não é porque ele não te responde qu'il t'a oublié. que ele te esqueceu. Apprenons à nous remettre en question. A gente precisa se perguntar, Est-ce que tu es dans le temps de Dieu? será que nós estamos fazendo aquilo na hora que Deus... Le manque de Prévu. patience A falta de paciência. peut nous faire des choses A falta de paciência pode nos levar a fazer coisas que nous ne devions pas que faire nós não estávamos preparados para dans ce fazer. temps-là. Nesse tempo, C'est très important. é importante. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Deus faz as coisas boas no seu tempo. Il est le maître de temps et des circonstances. Ele é o mestre das circunstâncias. Il dispose les choses en son temps. Ele coloca, ele enquadra as coisas no seu tempo. Mais demande à Dieu, rapproche-toi de lui. Pergunte a Deus, Dis-lui, papa, est-ce que c'est mon temps? pergunte ao Senhor se realmente Est-ce é que o teu c'est tempo. maintenant que tu veux que j'aille à tel endroit? É agora que o Senhor quer que eu comece, que eu vá em tal lugar. Est-ce que c'est maintenant que tu veux que je me marie? É agora que o Senhor quer que eu me case. Est-ce que c'est maintenant que tu veux que je réalise tel projet? É agora que o Senhor quer que eu comece alguns projetos. Quelle est ta volonté pour Qual moi? é a tua vontade para mim? Souvent, nous voulons pousser Dieu à faire ce que nous voulons. Às vezes nós estamos aqui querendo colocar Deus a fazer aquilo que nós queremos. Nous voulons tirer Dieu dans nos projets. Nós queremos pegar Deus e colocar Deus nos nossos projetos. Mais il sait que ce n'est pas le bon moment. Mas ele sabe que não é o bom momento. Et lorsque nous nous entêtons, E quando a gente fica teimoso, nous avons un produit qui n'est pas le fruit de la promesse. nós temos algo que não foi prometido pra gente. Abraham a eu ce problème. Abraão teve também esse problema. Il avait une promesse Ele tinha uma promessa d'Isaac, de Isaac, mais il n'a pas su attendre. mas ele não soube esperar. Alors il a eu Então ele teve Ismael. Ismaël.
C'est très important, bien-aimés. É muito importante, queridos. Le manque de patience A falta de paciência nous emmène hors de notre nos destinée. leva fora do nosso destino. Et il y a un deuxième point, Segundo ponto, manque de préparation. a falta de preparação, o despreparo. Dieu nous donne toujours un temps pour se préparer. Deus sempre vai nos dar um tempo de preparação. Est-ce que nous mettons vraiment ce temps à profit? Será que realmente nós estamos aproveitando esse tempo? Quand Dieu nous laisse le temps de se préparer, Quando Deus nos deixa tempo para se preparar, qu'est-ce que nous faisons de o ce que temps? nós estamos fazendo desse tempo? Vraiment, bien-aimés, Então, amados, réfléchissons. pensem bem. La préparation. A preparação. Vous verrez que quand vous lisez votre Bible, Vocês vão ver que quando vocês vão ler a palavra de Deus, Dieu prend toujours le temps de préparer. Deus toma sempre tempo para preparar. Et pour ça, des fois, il l'isole dans le désert. Às vezes ele coloca as pessoas no deserto, Parce que lorsqu'on est dans le désert, porque quando nós estamos no deserto, c'est le moment qu'il prend pour nous dépouiller é esse momento que ele toma para tirar de nós de tout ce qui n'est pas utile en nous, tudo que não é útil para a gente, tout ce qui n'est pas important pour nous. tudo que não é importante para nós. Parce qu'il veut que nous nous concentrons à l'essentiel. Porque ele quer que nós estejamos concentrados no essencial. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. E é um pouco o que está acontecendo hoje. Qui pensait qu'un petit virus Quem podia imaginar que um vírus tão pequenininho pouvait paralyser la planète entière? poderia paralisar o planeta inteiro? Mais qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Mas o que isso nos traz como ensinamento? Ce temps que Dieu nous donne de confinement Esse tempo que Deus nos dá de confinamento est censé être un temps de réflexion é um tempo de se perguntar, pour rectifier le tir. para colocar as coisas no lugar. Là où tu es dans ta vie, Lá onde você está na tua vida, Dieu te donne la possibilité Deus está te dando a possibilidade de t'arrêter un peu. de parar um pouco. Tu étais trop pressé. Você estava com muita pressa. Tu n'avais plus le temps pour rien. Você não tinha mais tempo para Tu n'avais nada. même plus la maîtrise de ton temps. Você não tinha nem mesmo o controle do seu tempo. Mais là, il y a eu un coup de frein. E lá o Senhor vem e puxa o freio. Alors Dieu te donne cette occasion Então Deus está te dando essa ocasião de te remettre en question, de se fazer perguntas a si mesmo, de rectifier le tir. de rever as coisas. Là où ça ne fonctionnait pas. Lá onde não estava funcionando, Et cette humilité tem essa humildade d'aller devant le Père. de ir diante de Deus Aide-moi, e Seigneur. dizer a Ele: me ajuda, Aide-moi, Père. me ajuda, Senhor. Je me suis mal comporté. Eu me comportei mal. Je n'ai pas respecté tes valeurs. Eu não respeitei os seus princípios. Je veux que ça change. Eu quero que isso mude. Prépare-moi Prepara-me à être comme tu veux, para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, à être une bonne femme, para ser uma boa esposa, une bonne épouse, uma boa mulher, un bon père. bom pai. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, A gente pode se dar conta que hoje c'est dans le confinement é nesse confinamento que beaucoup de parents, des pères surtout, se rendent compte de leur absence. que muitos pais hoje se dão conta de quanto eles estavam ausentes da sua própria casa. Ils se rendent compte de le vide qu'ils ont laissé chez eux. Eles estão se dando conta hoje do vazio que eles deixaram na casa deles. Mais Dieu te donne le moyen Então Deus está te dando meios de corriger de tout cela. corrigir tudo isso. Il y a des femmes qui n'avaient plus le temps de jouer leur rôle de mère. Tinha muitas mulheres hoje que não tinham mais tempo para serem mães. Dans une société dans laquelle il faut travailler, 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 Nessa sociedade onde as mulheres estão bastante ativas, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. as crianças ficavam a maior parte do tempo sozinhas. C'est la rue qui avait remplacé les parents. Às vezes eram as ruas que as crianças iam encontrar alguma coisa para fazer. C'est les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies qui avaient remplacé les parents. Às vezes é até as más companhias que estavam mais presentes do que os próprios pais. Mais aujourd'hui, on revient à l'essentiel. Mas hoje nós estamos voltando ao essencial. On se rend compte aujourd'hui que rien ne vaut la famille. Hoje nós estamos nos dando conta que a família é algo mais importante que existe. Cette société est détruite Essa sociedade está se destruindo, já está destruída, parce que nous nous sommes éloignés des vraies valeurs. porque ela se distanciou dos verdadeiros valores, La famille, les valeurs familiales. os valores familiares. On n'a plus le temps. Não existe mais. Il faut travailler, Agora tem que il trabalhar, faut être dehors. você tem que estar fora o tempo todo. Mais on n'a plus le temps de se parler.
Já não tem mais tempo para se conversar. On n'a plus le temps de se regarder. Não tem mais tempo para se olhar. Ces petits moments qu'on pouvait passer en Esses famille. momentos pequenos em Avec família, ses enfants, com jouer as un petit peu. crianças, brincando. Voyez comment Dieu nous rappelle à l'ordre. E Deus está nos chamando a colocar ordem. Il va utiliser ce petit virus Ele vai utilizar esse vírus pour nous rappeler à para l'ordre. nos lembrar. Alors profite de ce moment. Então aproveite desse tempo. Pendant que tu es arrêté, Enquanto você está parado em casa, demande à ton Dieu pergunte a Deus de t'aider. de te ajudar. Les choses que tu n'arrivais pas à abandonner, As coisas que você não consegue abandonar. les mauvaises habitudes que Os tu maus n'arrivais pas à hábitos que abandonner. você não consegue abandonar. Aujourd'hui, tu as l'occasion. Hoje você tem a ocasião. Mets-toi à genoux, incline-toi. Coloque-se de joelhos. Implore la grâce. Peça a graça de Deus para você. Demande à ton Dieu de t'aider Peça a Deus para te ajudar à abandonner ces mauvaises a habitudes. abandonar tudo que não é bom. Ce n'est pas par ta force, Não é pela tua força, mais c'est par ton esprit. mas é pelo Espírito Santo de Deus. Invoque-moi au jour de ta détresse Invoca a Deus no dia da tua angústia et je te e répondrai. o Senhor te responderá. Nous sommes en détresse. Nós estamos em Ce angústia. monde est en détresse. Esse mundo está no momento de angústia. Alors invoque ton Dieu Então invoque ao Senhor et il te répondra. e Ele vai te responder. Nous avons besoin de lui. Nós estamos precisando dele. Dans ce moment de panique générale, Nesse momento em que está todo mundo entrando em crise geral, il faut demander à Dieu. precisamos pedir ao Senhor. Il a souhaité ce temps. Foi Ele que destinou esse tempo para nós. Parce que ce temps est en train de remettre les pendules à l'heure. Esse tempo está colocando todas as coisas no lugar. De rappeler l'homme à l'ordre. De pegar o homem e de colocar ele na ordem. De remettre les choses à leur place. De colocar as coisas no lugar. Ce n'est pas pour rien que tu as ce temps Não é por nada que você tem esse pour tempo. réfléchir. É para pensar. Tu as une destinée. Você tem seu destino. Tu es appelé à briller. Você está sendo chamado para representar algo. Tu es appelé à accomplir des choses dans ce monde. Você precisa cumprir algo nesse mundo ainda. Mais tu t'es laissé distraire Mas às vezes você está distraído par des choses qui n'avaient pas por d'importance. coisas sem importância. Où est l'essentiel de la vie? Onde é que está o essencial da vida? Demande au Seigneur. Pergunte a Deus. Manque de préparation. A falta de preparação. C'est important de préparer les mauvais jours. É importante de preparar os dias maus. Tu ne sais pas quand tu partiras. Você não sabe quando você vai embora. La mort peut te prendre à tout Você não moment. sabe quando a morte chega para você. Es-tu prêt à partir? Você está pronto para ir? Et si tu meurs E aujourd'hui, se você morrer hoje? tu vas où après? Você vai para onde? Qu'est-ce qui arrive après? O que vai acontecer depois? Maintenant, Agora, que ce moment t'interpelle que esse momento possa te fazer refletir sur tes priorités. sobre as suas prioridades. Demande au Seigneur Pergunte a Deus. de t'aider. Peça a Ele para te A voir. ajudar. Para ver, a Qu'est-ce enxergar qui ne fonctionne pas en toi? aquilo que não está correto, que não está funcionando na tua vida. C'est important É importante de se préparer. de se preparar. Les mauvais jours sont là. Os maus dias estão aí. Préparons-nous. Que nós possamos estar preparados. Nous allons aussi parler de l'imitation ou le fait de copier. Nós vamos Bom. falar também do fato de imitar o próximo. A imitação. Nous avons constaté que beaucoup de personnes, ou peut-être dans sa propre vie, on a tendance à regarder ce que l'autre fait. Às vezes, algumas pessoas elas têm tendência a olhar para o outro e querer imitar aquilo que o outro está fazendo. On veut imiter la vie des autres. A gente quer imitar a vida dos outros. On veut vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Nós queremos até viver uma vida que não é a nossa. Et ça nous sort de notre destinée. E isso nos distancia do nosso destino. Il y a un exemple qui me parle beaucoup. Tem um exemplo que me fala bastante comigo. J'ai une main et dans ma main j'ai 5 doigts. Eu tenho uma mão e na minha mão eu tenho 5 dedos. Mais lorsque je regarde ma voisine, Mas quando eu vejo a minha vizinha, je me dis qu'elle a 5 doigts aussi. eu vejo que ela também tem 5 dedos. Donc ce qu'elle est en train de faire, je peux le faire aussi. Então eu penso que aquilo que ela faz eu também posso fazer. Donc je veux me mettre à copier tout ce qu'elle fait. Então eu vou começar a copiar o que ela faz. Elle se lance dans une activité Ela começa uma atividade qui fonctionne que funciona bem et je veux aussi faire comme elle. e eu também quero fazer igual. Elle rentre dans un ministère Ela entra no ministério et ça fonctionne pour elle. e tá funcionando Et je para veux ela. faire la même chose. Aí eu também acho que eu posso fazer a Parce mesma que j'ai coisa. 5 doigts. Porque eu tenho 5 Elle a dedos. aussi 5 Ela doigts. também tem.
On est pareil. Então nós somos iguais. Mais lorsque tu regardes de près, Mas quando você olha bem perto, j'ai des empreintes. eu tenho as minhas digitais. Et c'est unique. E elas são únicas. C'est ce qui fait que je suis unique par rapport à ces empreintes. E são elas que mostram que eu sou essa pessoa. Donc si je suis unique par rapport à ces empreintes, Então se eu sou único, c'est parce que ce que moi je peux faire, elle ne peut pas le faire. é porque aquilo que eu posso fazer, ela não pode fazer. En tout cas, de la manière dont je dois le faire. De qualquer maneira, da maneira que eu tenho que fazer. C'est très important. É importante. Nous sommes uniques Nós somos únicos. et nous avons une destinée que nous seuls pouvons accomplir. E nós temos um destino que é próprio a nós. C'est la raison de notre présence ici. É a maior razão da nossa presença nessa terra. Donc je n'ai pas besoin de faire à l'identique comme elle. Eu não preciso então copiar aquilo que a outra pessoa está fazendo. Et ça, c'est un vrai problème. E isso às vezes é um grande problema. Nous avons ce problème partout, Nós temos esse problema para todo quanto é de lado, façon individuelle. de maneira individual, Des gens qui veulent faire la même chose. de pessoas que querem fazer sempre as mesmas coisas. Et ceux qui devaient faire sur cette terre, ils ne le font pas. E aquilo que eles estavam destinados a fazer, eles não estão fazendo. Des États qui veulent copier les autres, Países que querem copiar uns aos outros, sans prendre en compte certains facteurs qui sont propres à ces pays-là. sem tomar conta dos valores. Les églises qui veulent se ressembler, As igrejas que é uma imitação uma da outra. parce que tel pasteur opère de telle manière. Porque um pastor faz isso, Moi aussi, je veux opérer de cette manière. eu também vou fazer igual. Et on fabrique un système. E estamos fabricando um sistema. Dieu n'est pas dans ça. Deus não está dentro desse sistema. Laisse la place pour Dieu Deixa Deus agir, de travailler dans ta vie de trabalhar na tua vida et de te révéler e de te revelar le talent et le don qu'il a mis en o toi. dom e o talento que ele colocou em você. Et travaille ce don. E trabalha nesse dom. Ne regarde pas chez le voisin, Não fica olhando para o teu vizinho, parce que chacun a son temps. porque cada um tem seu tempo. Peut-être que elle, c'est son temps maintenant. Às vezes é o tempo da minha irmã hoje, Moi, mon temps, ça sera demain. o meu tempo vai ser mais para frente. Il y a des personnes dans leur entreprise qui ont eu beaucoup de difficultés, Existem pessoas que nas suas empresas tiveram muitas dificuldades, alors qu'ils avaient peut-être démarré avec d'autres personnes mas eles começaram com outras pessoas, pour qui les affaires ont prospéré. para algumas pessoas que deram certo. Alors eux, ils étaient en train de ramer des difficultés en difficulté. Eles estavam ali passando dificuldades. Et puis il arrive un événement, une circonstance, E de repente uma circunstância chega et puis tout d'un coup, tout fonctionne pour eux. e de repente tudo começa a funcionar para ele. On peut prendre un exemple. Nós podemos pegar um exemplo. En cette période de confinement, Nesse período de confinamento, il y a des entreprises qui sont fermées. existem muitas empresas que estão fechadas. Des grandes entreprises qui faisaient beaucoup de bénéfices. Grandes empresas que tinham muito benefício Et puis tout d'un coup, ils sont à l'arrêt. e de repente está tudo parado. Et puis peut-être qu'il y avait un pompe funèbre quelque part E de repente tinha uma funerária em algum lugar qui ne fonctionnait pas. que não funcionava. Et puis à cause du corona, E de repente a coisa desse vírus, il y a eu des morts partout. morto para todo lado. Et du coup, ils sont sollicités. E agora temos que pedir, Et ils font un pedir. chiffre d'affaires. E eles estão ganhando Et muito puis ils dinheiro. deviennent des millionnaires. Estão ganhando muito C'est dinheiro com peut-être isso. difficile à dire pour ceux qui perdent. É difícil de dizer isso para as pessoas que Leur enterraram as suas famílias. Mais pour celui qui a un service à fournir, Mas aquele que está fornecendo o c'est trabalho l'argent qui rentre. é o dinheiro que ele está Et ganhando. c'est pareil pour les gens qui fabriquent des masques. Isso é igual para as pessoas que estão fabricando Vous máscaras. imaginez, les masques, c'est pas ce qui se vend en temps normal. Em tempo normal, a gente não compra máscara o tempo todo. Mais vous imaginez, en cette période, on cherche des masques partout. Mas nesse momento a procura é muita. Il y a même des commerces qui se sont reconvertis, des structures qui se sont reconverties et ils se sont fait fabricants de masques. E mesmo pessoas que não fabricavam máscara antes, agora estão fabricando nas suas empresas. Pendant cette période tragique, il y a des gens qui vont devenir millionnaires Nesse período trágico, existem pessoas que vão ganhar muito dinheiro. parce qu'ils sont dans un domaine où il y a de la demande. Porque eles estão trabalhando em um setor que existe muita demanda. Mais il y a un mois, il y a 2 mois en arrière, ce n'était pas le cas. Mas em alguns tempos atrás não era o caso. Donc chacun a son heure dans Então cette vie. cada um tem o seu tempo. Ça ne sert à rien de regarder ce qui se passe ailleurs. Não precisa olhar o que está acontecendo aqui ou ali. Trouve le don, le talent qui est en toi et travaille-le.
Encontre o dom e o talento que está em você e faça crescer isso. Chacun a son heure. Cada tem a sua hora. C'est important de comprendre ça. É importante entender Parce isso. que beaucoup de personnes se retrouvent à faire ce pourquoi ils ne sont pas destinés. Existem muitas pessoas hoje fazendo aquilo que eles nunca foram chamados para fazer. Il y a même des personnes qui ont changé des filières dans les études. Tem pessoas mesmo que mudaram o rumo dos seus estudos. Tout simplement parce qu'ils ont vu que l'autre avait fait ça, ils se sont laissés influencer. Porque eles viram que outros faziam isso e eles se deixaram levar pela influência. Ils se retrouvent dans un cercle infernal et ils se rendent compte que leur vie n'avance pas. E eles entraram num ciclo de virar, Ils andar em n'avancent- círculo e eles não estão avançando. Et ils ne sont pas heureux pour qu'au final, ils se rendent compte qu'ils n'avaient peut-être pas choisi la bonne E filière. eles se dão conta no final que eles não escolheram o bom trabalho, a boa escola ou o bom estudo. Alors que ce moment, ce temps de confinement E que esse tempo de confinamento, te permette de faire un temps d'arrêt, que esse momento te permite de dar esse tempo de espera, de réfléchir, de pensar, réfléchir. refletir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? O que não funcionou? Qu'est-ce qui n'a pas O fonctionné? que não funcionou na minha vida? Dans ta vie, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? O que não está dando certo? C'est un moment unique, É um momento único. peut-être qui n'arrivera plus dans ce présent siècle. Pode ser que não vivemos mais esse ano algo parecido. Voir comment le monde est à l'arrêt. O mundo inteiro está parado. Il est permis peut-être de voir ça une seule fois dans sa vie. Pode ser que nós vamos ver isso somente uma vez na nossa vida. Il y a le mauvais côté du coronavirus. Existe o mal, existe o lado ruim desse vírus. C'est le côté où les gens meurent, il y a la panique, la peur. É o lado onde as pessoas estão morrendo, estão causando pânico. Mais il y a aussi le bon côté du Mas coronavirus. existe o bom lado desse vírus. C'est le côté où nous avons le temps de s'arrêter É o lado onde nós podemos parar et de voir ce qui n'a pas fonctionné. e de refletir naquilo que não funcionou. Dieu nous donne encore ce temps de réfléchir Deus ainda está nos dando esse tempo para pensar, avant qu'il ne soit trop tard. antes que seja tarde. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? O que não deu certo? Dans ma vie, qu'est-ce qui n'a pas O fonctionné? que não funcionou na minha vida? Pourquoi j'en suis arrivé là? Porque eu ainda estou aqui? Aide-moi, Seigneur. Ajuda-me, Deus. Aide-moi, Seigneur. Ajuda-me. Si d'autres sont partis, sont morts, Se outras pessoas já se foram et que moi je suis encore en vie, e que eu ainda estou aqui, qu'est-ce que tu veux o m'enseigner? que o Senhor quer que eu saiba? Je veux revenir à toi. Que vocês se voltem a Deus. Éclaire-moi par ta lumière. Que o Senhor vos clareie a vossa mente. Transforme-moi. Transforma. Donne-moi une seconde chance Dá-me uma segunda chance d'être un bon père. de ser um bom pai. Je n'ai pas toujours eu le temps pour ma famille. Se você nunca teve muito tempo para tua família, J'avais d'autres priorités, você tem outras prioridades. mais je veux changer. Mas peça a Deus que você mude. Je n'ai pas été une bonne mère. Eu não fui uma boa mãe. J'avais d'autres priorités, Eu tinha outras prioridades. mais je veux changer. Mas eu quero mudar. Comment faire? Como fazer isso? Aide-moi, Père. Peça ajuda ao Senhor. C'est un moment unique que Dieu nous donne, Esse é um momento único que Deus tem nos dado. qui ne se représentera peut-être plus. Que às vezes não vai ser. Você não vai ter uma outra oportunidade Le dessa. monde est à l'arrêt. O mundo está parado. Arrête de regarder l'autre. Para de olhar para o outro. Arrête de vouloir critiquer l'autre. Para de criticar o outro. Concentre-toi sur ta propre vie. Concentre-se sobre a tua própria vida. Quel est le but de ta vie? Qual é o objetivo da tua vida? Pourquoi tu es sur terre? Por que você está nessa terra? Si tu n'as pas la réponse, demande à Dieu. Se você não sabe, peça para Deus. Il te répondra. Ele vai te responder. Et si tu ne sais pas comment faire, demande-lui. Se você não sabe como fazer, Il te peça a ele. montrera comment faire. E ele vai te mostrar como Parce fazer. qu'il a souhaité ce moment. Ele quis esse momento. Ce n'est pas lui qui est à la base de ça, Não é ele que está na base de todo esse problema, mais il est le maître de temps et de mas circonstances. ele é aquele que tem a mão sobre esse momento. É ele que controla. Il se sert des situations Ele se serve dessas situações pour que ça profite porque possa aproveitar alguém. à ceux qui l'aiment. Para aqueles que o amam. Tout concourt au bien de ceux qui A aiment Bíblia Dieu. diz que tudo. Se como se vê assim, né? Tudo Tout concorre. concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Esqueci em português. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Donc ne t'inquiète pas des plans de l'ennemi. Então não fica preocupado com o plano do diabo. Ne t'inquiète pas des plans de l'ennemi. Não se preocupe. Même lorsqu'il monte ses complots, Mesmo quando ele está preparando as suas armadilhas, celui qui a le dernier mot, c'est notre Seigneur. aquele que tem a última palavra é o nosso Deus. Il est capable de changer les situations. Ele é capaz de mudar todas as coisas. Il est capable de changer les temps Ele é capaz de mudar o tempo et de le tourner à notre faveur. e de voltar isso ao nosso favor. Je veux lire ce passage de Daniel 2, 21, 22. Nós vamos ler Daniel 2, 20, 21. Je peux le lire. Tu veux traduire? Attends 2 secondes. Daniel quoi? Daniel 2, 21. Daniel 2, 21. Lê. Celui qui change les temps et les circonstances, É ele quem muda o tempo e as estações, qui renverse et qui établit les rois, que remove reis e estabelece reis, qui donne la sagesse aux sages que dá sabedoria aos sábios et la science à ceux qui ont de l'intelligence. e entendimento aos inteligentes. Il révèle ce qui est profond et caché. Ele revela o profundo e o escondido. Il connaît ce qui est dans les ténèbres Ele conhece o que está em trevas et la lumière demeure avec lui. e com ele mora a luz. Amen. Amém. Dieu te contrôle, Deus está ao controle das coisas. quels que soient les plans de l'ennemi dans ta vie. Não importa qual seja o plano do inimigo na tua vida, C'est Dieu qui a le dernier mot. é Deus que tem a última palavra. Il peut changer une situation Ele pode mudar uma situação en ta faveur. a teu benefício, Mais que ce moment mas que esse momento soit un temps de réflexion. seja um tempo para reflexão. Nous avons tendance toujours à regarder chez l'autre, chez le voisin. Nós temos tendência de sempre estar olhando para os outros Mais on n'a pas le temps de se concentrer sur e nous-mêmes. nunca temos tempo para nós mesmos. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? O que não deu certo? C'est un moment où tout le monde doit se remettre en question, É um momento onde todo mundo tem que se colocar em reflexão, en commençant par nous-mêmes, começando por nós mesmos. au niveau des églises également. A nível das igrejas é a mesma coisa. Les hommes de Dieu doivent se remettre en Os question. homens de Deus têm que começar a se fazer perguntar a si mesmo. Les fidèles doivent se remettre en question. Os membros da igreja, Est-ce que notre façon de será que faire était la bonne? a nossa maneira de funcionar é a boa? Est-ce que Dieu a approuvé nos voies? Deus está nos aprovando? Nous devons nous remettre en question. Será que nós devemos mudar alguma coisa? Même les pays doivent se remettre en Mesmo question. os países têm que mudar. Cette histoire a révélé la vérité. Esse vírus veio para mostrar a verdade. Peut-être l'orgueil nous empêchait de voir la vérité en face. Às vezes o orgulho nos impedia de ver a verdade. L'orgueil nous aveuglait. O orgulho nos cegava. Mais le coronavirus a révélé les pays. Mas esse vírus revelou a fraqueza desses países. Certaines difficultés qu'on voulait cacher sous le tapis. As dificuldades que as pessoas queriam que ficassem escondidas debaixo do tapete. Alors que ce moment soit une remise en question. Que esse momento seja um momento de reflexão para todos. Que ça ne soit pas un règlement, une occasion pour régler des comptes. Que esse momento não seja uma ocasião para começar a colocar os nossos problemas em ordem. En regardant le problème chez l'autre. Querendo ver que o problema está no outro. Mais que ce soit un moment pour se remettre en question soi-même. Mas que seja um momento para me colocar e me fazer pergunta a mim mesmo. Et pour prendre, adopter d'autres attitudes. E começar a ter outras atitudes. Une attitude d'humilité. Uma atitude humilde. Humilité. Humildade, Simplicité. a simplicidade. Unité. Unidade. Solidarité. Solidariedade. Nous avons besoin d'être ensemble Nós pour precisamos avancer. estar juntos para avançar. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'avec leur argent, Tem muita gente que pensou que com o dinheiro que eles têm, ils pouvaient tout acheter. ele podia comprar tudo. Mais aujourd'hui, Mas hoje, ils se sont rendus compte que l'argent n'achète pas tout. eles estão se dando conta que o dinheiro não compra tudo. Il y a des personnes qui sont sur des lits d'hôpitaux avec des comptes remplis. Tem
Tem muita gente que está cheio de dinheiro na conta bancária, mas está doente numa cama. Quel est l'essentiel pour ta vie? Onde é que está o essencial? Il y a des personnes qui pensaient que leur position leur permettrait d'être protégées des situations tragiques. Tem pessoas que acham pelas suas posições elevadas elas estariam seguras dessas circunstâncias trágicas. Mais un petit virus a remis les hommes sur le même pied Mas d'égalité. esse vírus colocou todo mundo à igualdade. Il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. Não tem mais grande nem pequeno. Il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs. Não tem negros e brancos. Nous nous battons tous pour l'humanité, Nós estamos todos sobrevivendo pour la survie. para sobreviver nesse planeta. Que ce temps fasse taire la méchanceté. Que esse tempo faça acalmar os maus. Que ce temps fasse taire le racisme. Que esse tempo acalme e tire o racismo. Que ce temps fasse taire la cupidité. Que esse tempo faça parar a cupidité. Cupidité. Quand on veut beaucoup l'argent, l'avarice, le goût de... Que esse tempo faça parar a avareza. C'est très important, bien É aimé, importante qu'on se remette en question. que a gente se pergunte a si mesmo. Cette occasion ne se présentera peut-être pas 2 fois pour les personnes. Essa ocasião não vai se apresentar 2 vezes a você. Allons dans l'unité, Vamos na unidade, dans la réconciliation. na reconciliação. S'il y a des personnes avec qui tu ne t'entendais pas, Se existem pessoas que você não se entende bem, saisis cette occasion que Dieu te donne. aproveita essa ocasião que Deus está te dando. C'est très important, É mes frères, importante que nous soyons tous réunis, tous ensemble, que nós estejamos todos reunidos juntos dans l'amour du Christ. no amor de Cristo. Sans amour, on n'est rien. Sem amor nós não somos nada. On a vu des grandes nations Nós vimos grandes nações demander de l'aide à des petites nations. pedir ajuda para outras nações menores. On a vu des ressortissants des grands pays Nós vimos pessoas de alguns países demander l'asile à des pays, à des petits pays. pedindo asilo para pequenos países. L'être humain n'est rien. O ser humano não é nada. La vie est fragile. A vida é frágil. Gardons les bonnes valeurs. Que nós possamos guardar os valores. Alors remettons-nous en question. Que nós possamos mudar Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? o que não está funcionando. Seigneur, aide-nous. Senhor, ajuda-nos. Pauvres pécheurs que nous sommes, Pobres pecadores que somos, aide-nous, ajuda-nos. éclaire-nous. Alors là où tu es, Então, lá onde você se encontra, peut-être que ce moment de confinement t'a fait prendre conscience qu'il est temps que tu reviennes sur le droit chemin. se esse momento de confinamento te fez pensar que é tempo de voltar para os bons caminhos, Alors tous ensemble, então todos juntos, nous allons te soutenir dans cette prière. nós vamos te ajudar com essa oração. Nous allons implorer Nós vamos pedir la grâce du Père, a graça de Deus, qu'il nous fasse grâce. que Ele nos ajude Tu vas incliner ta tête là où tu a es abaixar a sua cabeça. et tu vas prier avec ton cœur simplement. E você vai orar simplesmente no teu coração. Petite prière, Uma pequena oração, mais qui est efficace. mas que tem sua importância. Parce que c'est dans des moments comme celui-ci Porque é nesses momentos agora que le cœur de Dieu est sensible. que o coração de Deus está sensível, Parce qu'il voit la détresse de l'homme. porque Ele está vendo o sofrimento das pessoas. Il dit, si tu m'invoques au jour de ta détresse, je te répondrai. A palavra diz que se você me clamar no dia da tua angústia, eu te responderei. Le monde est en détresse. O mundo está em angústia. Nous sommes tous en détresse. Nós estamos todos numa agonia só. Alors tu vas faire cette prière avec nous. Então você vai fazer essa oração. Père, Pai, j'ai conduit ma vie tout seul eu andei sozinha et ça m'a mené nulle part. e isso não me levou a lugar nenhum. Mais j'ai pris conscience Mas eu tenho consciência que sans toi, je ne peux rien. que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Pardonne-moi mes péchés. Perdoa os meus pecados. Je veux revenir à toi. Eu quero voltar a Ti. Je t'ouvre mon cœur Eu te abro meu coração afin de recevoir para receber ton esprit. Teu Espírito Santo. Je reconnais Eu reconheço que Jésus que Jesus est ton Fils é Teu Filho et je l'accepte
E eu o aceito comme Seigneur et Sauveur. como meu Senhor e meu Salvador. Je te demande de me pardonner, Eu te peço para me perdoar, car tu déclares dans ta parole porque o Senhor diz na sua palavra que si nous confessons nos péchés, que se nós confessarmos os nossos pecados, tu es juste et fidèle pour nous les o pardonner. Senhor justo e fiel para nos perdoar. Accorde-moi ton Saint-Esprit, Me dá o teu Espírito Santo, afin qu'il m'aide à corriger mes erreurs para que ele me ajude a corrigir os meus erros et à faire de moi une nouvelle personne. e fazer de mim uma nova pessoa. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Amém. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Deus é bom, ele é maravilhoso. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Por hoje é só. Nous vous donnons rendez-vous pour des prochaines vidéos Nós vamos marcar outros encontros com outros vídeos, où nous aborderons d'autres sujets onde nós vamos falar de outras coisas, selon l'inspiration de Dieu et sa volonté. segundo a vontade de Deus. Vous avez la possibilité aussi de lire nos posts sur Facebook. Vocês têm a possibilidade de entrar no Facebook e de ler os posts que a gente coloca, Où on aborde beaucoup d'autres sujets onde aussi. existem outros temas. Donc il faut aller sur Alain Bomboko Então vocês podem procurar Alain Bomboko et donc vous aurez la page Facebook, e vocês vão encontrá-lo no On est- Facebook. en espérant que le Seigneur pourra vous bénir à travers certaines publications. Esperando que vocês possam ser abençoados por Alors, tudo que tem sido colocado lá. alors là où vous êtes, Então lá onde vocês estão, nous souhaitons que le Saint-Esprit vous accompagne et vous guide nós queremos que o Espírito Santo vos acompanhe e vos guie et que la paix du Seigneur soit votre e partage. que a paz do Senhor esteja com vocês. Soyez bénis. Que Deus abençoe. Merci. Obrigada.